Olá, boa tarde. Eu me chamo Mércia e hoje eu vou apresentar, juntamente com meu amigo Luiz Felipe, a obra Esaú e Jacó, que é esse daqui. Ela é uma obra do grande escritor, né, Machado de Assis, e teve a sua publicação em 1904. E por mais que sejam muitos capítulos, né, são 121 capítulos, eles são capítulos curtinhos e que são a leitura é de fácil compreensão. E aí, bem no comecinho do livro, a gente vai ter uma advertência, que é uma espécie de prefácio dentro da narrativa, né, que já faz parte da narrativa, e que vão ser encontrados no escritório do conselheiro Aires, 7 cadernos. E no último caderno ele vai retratar a obra Esaú e Jacó, né? E aí o leitor vai perceber ao longo da obra que o Machado de Assis ele vai o tempo inteiro puxar a atenção do leitor para a obra, ele vai cativar essa atenção, né, principalmente a atenção das leitoras, em especial, com quem ele conversava de fato dentro da obra. Essas conversas dentro da obra com essas leitoras se dava por conta que aquela época o público maior leitor seriam de mulheres e ele realmente chamava essa atenção, né, para as mulheres e conversava com elas, te pedia, e muitas vezes chegou a pedir paciência para o leitor, né, porque a gente espera do Machado de Assis um romance, né, que a história vá se dar de fato com o romance, com as histórias, né, do romance, do triângulo amoroso, assim como em outras obras, né, desse autor. Só que no Isaías Jacó isso não acontece, né? Porque ele vai colocar como centro outra temática, né? Que vai ser essa transição da monarquia para a república, e a gente vai ver isso no decorrer do texto. Então, o contexto histórico da narrativa é baseado na contemporaneidade do Machado de Assis, que ali ele publicou em 1904 e pegou muito do que aconteceu anos antes para compor sua narrativa. O que aconteceu nos anos anteriores que transpôs para a obra. Por exemplo, em 1888, é interessante no texto do Machado que ele vai colocando as datas dentro da narrativa e dando mais verossimilhança ainda para o texto. Em 1888, como a gente sabe, teve a abolição da escravatura com a Lei Áurea no Brasil, que libertou os escravos e que modificou muito do cenário político e econômico da época. Então, ele levou isso para a narrativa também, colocou os personagens para debater sobre isso e colocou também o ano seguinte, que foi 1889, quando teve a independência. Esse fator, principalmente, ele percorre toda a narrativa e é o que é, é o ponto central, o ponto-chave da narrativa, que é a independência do Brasil. Então, começa uma discussão muito grande entre os personagens, tudo gira em torno desse fato histórico, e estão bem presentes ali na vida de todos, dentro da narrativa. E lembrando que uma vez que o escritor pegou esses fatos e jogou dentro da narrativa, não são mais fatos históricos, tá? São fatos da ficção agora. Dentro do livro são ficção. Aqui fora do livro, na realidade, eles são fatos históricos que aconteceram no Brasil, certo? Então, no ano da publicação do livro também teve algumas coisas importantes que pode ressaltar aqui. Uma morte de Carolina, que era a mulher de Machado de Assis, né? Veio a morrer em complicações de uma doença que ela tinha, do mal que aconteceu a ela. E também, nesse mesmo ano, no Rio de Janeiro, tinha uma grande contaminação, havia uma grande crise sanitária pública no Rio de Janeiro, que ocorreu mais tarde, para conter isso, a revolta da vacina, ainda lá em 1904. E aí agora a gente vai falar dos personagens, né, um pouco mais a fundo. E bem no começo a gente vai se deparar com a Natividade, que é a mãe dos gêmeos, Pedro e Paulo. A Natividade, ela é uma mulher culta, nobre, né, da alta sociedade. E ela, junto da sua irmã Perpétua, que também é da mesma classe, né? Elas duas são irmãs. Elas vão subir ao Morro do Castelo, atrás da cabocla Bárbara, para ela tentar
saber algo do futuro dos filhos, né? Que ela tinha essa vontade de entender, né? Por que eles brigam no ventre, né? Porque ela sofreu na gravidez por conta disso. E chegando ao encontro da cabocla, ela realmente vai ter essa confirmação que eles brigam, sim, brigam muito, discutem, mas que serão grandes homens, né? Coisas futuras virão, afirma a cabocla para a Natividade. E falando mais um pouco da Perpétua, a irmã da Natividade, foi ela que nomeou os gêmeos, né? Pedro e Paulo, né? Os apóstolos, fazendo menção aos apóstolos São Pedro e São Paulo. E a Natividade, ela é casada com o Santos, né? Que é um político também. E ao chegar em casa, né? Ao retorno da cabocla, né? Para casa, da Natividade para casa, ela vai falar ao seu marido, né? Essa espécie de adivinhação, digamos assim, da cabocla. E aí o Santos, ele não aceita essa questão das crenças, não acredita na cabocla, nem nas adivinhações dela, e ele prefere tentar procurar saber o futuro dos filhos através do Plácido, que é seu amigo, e que ele acredita muito no espiritismo e é estudioso disso. Só que entra essa parte, né, que o autor é muito interessante focar nisso, porque ele vai ter esse embate, vai colocar esse embate na narrativa entre ciência e fé, e ele vai ter essa discussão, né, a fim de mostrar as transições realmente daquela época, né, e que a ciência e a fé, elas estavam tentando encontrar um ponto, né, de equilíbrio, e essas características todas faziam parte ainda do realismo, né, de todas essas transformações que estavam acontecendo. E aí, à medida que os gêmeos crescem, né, eles têm predileções por políticas de lados diferentes, lados opostos, né? O Pedro, ele vai ser monarquista e o Paulo vai ser republicano. E esses conflitos vão se intensificando ainda mais por conta disso, porque são dois pensamentos opostos. E o autor traz isso como se fosse o pensamento da realidade brasileira, né? Da realidade do brasileiro naquela época. Então, ele vai colocar Pedro e Paulo como se fossem duas nações, né? Dois povos, assim como também era na Bíblia com Esaú e Jacó, né? E eles vão trilhar, traçar caminhos diferentes, né? E vai ficar essa indecisão de qual caminho tomar, né? Qual caminho a população vai seguir, se vai continuar tendo ideais monarquistas ou se vai ter ideais republicanos a partir de agora, né? E aí, nessa indecisão, vai surgir a Flora, que é filha da dona Cláudia e do seu Batista, que são monarquistas, aparentemente, mas de acordo com seus interesses, né, da classe burguesa, com a monarquia caindo, eles vão procurar um meio para tentar se aliar à República e, de certa forma, ter seus interesses preservados, né? E a jovem Flora, ela é uma moça ruiva, bonita, bela, né? E que vai despertar o amor dos dois gêmeos. E ela também ela se apaixona pelos dois. Ela não tem um certo, ou gosta de um, gosta de outro. Não, ela gosta dos dois em igual, ela ama os dois igualmente. E ao longo da narrativa, ela não vai conseguir decidir por um ou por outro, porque ela fala que ama os dois. E realmente não é frescura, brincadeira da parte dela. Realmente ela sofre com isso. Ela tem seus conflitos internos em relação aos gêmeos Pedro e Paulo. E também, né, o autor vai colocar na Flora um ponto que é como se essa indecisão também seria do povo brasileiro, né? De aceitar essa nova transição, esse novo jeito de política, né, de governar. E aí entram todas essas questões, né, de tentar se adequar ao novo mundo, às transformações do novo século, né, do século. E aí, por conta dessa indecisão da Flora, que é colocada na narrativa, né, essa indecisão, ela vai fazer com que ela adoeça e acabe falecendo, né, sem escolher por nenhum dos dois.
ela acaba falecendo e seria no texto é colocado como se ela falecesse, como se ela morresse de indecisão. E agora a gente vai adentrar um pouquinho falando do Conselheiro Aires, né, que ele é um grande personagem da narrativa e ora ele é personagem, ora ele é narrador. E ele vai ser um grande aconselhador. Dentro da narrativa, ele vai ser um grande sábio, né? As pessoas vão pedir conselhos para ele. Ele está dentro da narrativa, né? Ele atravessa, na verdade, a narrativa como uma voz sábia, né? A voz da sabedoria. E ele é muito interessante porque ele vai sempre dar conselhos, mas conselhos imparciais, né? E ele pede aos irmãos que deem uma trégua, né? Nos conflitos deles, nas discussões, né? E ele fala que essa indecisão da Flora, né? Talvez só tivesse de fato um desfecho, né? Se ela arrumasse um terceiro, né? Para ela escolher. Mas só que diante disso, nesse meio tempo, ela acaba falecendo, como eu já mencionei. E o conselheiro Ares ele vai ser essa voz dentro do texto, né? Bastante marcante, bastante presente e que vai trilhar o caminho de fato dos personagens. E isso vai ser bem presente, né? Durante toda a obra do Esaú e Jacó. Bem, dito isso, também vale ressaltar aqui algumas passagens interessantes que teve nesse texto também, e também teve uma história em paralelo. A primeira coisa importante que vale ressaltar é uma cena em que os irmãos Pedro e Paulo vão até uma loja comprar uns quadros para adornar o quarto deles. E nessa loja eles encontram, dentro de várias pinturas, duas que chamam a atenção, né, para cada um. Pedro escolheu uma pintura que tinha o Luís XVI, que foi um monarca muito imponente e muito respeitado na França, que representava e expressava toda a força da monarquia, né? Enquanto o Paulo escolheu a pintura do Robespierre, que é justamente o contrário, é um revolucionário liberal que busca todos os direitos da democracia, busca aceder a uma democracia e uma república. Então, essa discussão que eles travam por causa disso começa a fomentar todas as discussões de políticas que eles vão ter no futuro. Esse fato acontece bem no comecinho da narrativa e desencadeia algumas brigas, né? Também uma coisa interessante que acontece é, como eu ia mencionando no começo, quando acontece a abolição da escravatura no Brasil, os gêmeos se posicionam sobre isso. Ambos estão de acordo que aconteçam, mas cada um tem seu motivo. O Pedro, como conservador, ele disse que sim, que foi bom abolir a escravatura porque está libertando a raça humana, liberando uma classe que estava ali presa. Enquanto Paulo, já como mais revolucionário, ele vai dizer que foi bom justamente porque as pessoas estão começando a ter um novo pensamento da sociedade. As coisas estão mudando e estão caminhando para uma possível mudança política, que ele espera que seja a república, certo? Essas ideias de repúblicas que já existiu por ali. Acontece também uma coisa interessante, que é uma história paralela, que é da confeitaria do senhor Custódio, que é a história da tabuleta, onde o senhor Custódio está buscando mudar a fachada da loja, seria esse tabuleto, seria uma placa que indica o nome da loja. Então ele pede conselho ao senhor Ares, que é a voz sábia dentro do texto. Ele vai pedir conselho sobre qual nome colocar. Antes ele queria colocar Confeitaria da Monarquia, mas como a monarquia acabou de cair, já depois de 89, dentro do livro, ele disse que não ia dar muito lucro. Então pensou em colocar em Confeitaria da República. Mas como tinha acabado de acender, o conselheiro falou que poderia ser uma coisa incerta, poderia voltar atrás, voltar a ser monarquia, então não era interessante colocar, mandar pintar a placa agora. Então sugeriu a opção pintar com o nome Confeitaria do Governo. Mas existe o fator de que ao governo sempre vai haver oposição. Então, os críticos pegam muito a imagem do Custódio para dizer que era a imagem do povo brasileiro, que estava sem saber o que estava acontecendo. Era um período Sim. ali de transição, então você não sabia se voltaria a ser uma monarquia, se a república daria certo. Então,
tanto a Flora como o Custódio representam essa nação brasileira que estava ali indeciso quanto ao cenário político atual. Era um período de grandes incertezas, na verdade, né? Isso. E o pessoal ficava meio sem saber, né, se realmente a República ia se concretizar ou se ia ser só mais um movimento passageiro. E ficava essas questões bem explícitas dentro do texto, né, mas de uma forma leve, digamos assim. Ele descreve bem os fatos, o autor consegue pegar, né, o que ele quer dizer de fato, e isso fica bem amarrado na narrativa. Sim, e lembrando E para vocês que é a questão da verossimilhança. Ele coloca todas essas alegorias no texto, mas estando no texto, são literatura, não é a verdade, tá, gente? Só lembrando isso para vocês. mesmo. E Tem até aí, a questão do senhor Batista, que é o pai da Flora, que ele começa a narrativa sendo pró-monarquia, sendo conservador. Mas ali no meio, ali no comecinho ali do desenrolar, que a monarquia cai e instaura a república no Brasil, ele vai ter a visão republicana. Ele vai precisar ter a visão republicana se ele quiser ter um emprego. Então, é o que retratou hoje nossos políticos. Que quando não dá certo o partido que você está, você pula para o outro. sim. E o autor vai retratar muito bem isso, essa questão dos interesses burgueses, né? Apenas dos interesses próprios e não interesse de uma nação, de fato, né? Eles vão buscar interesses que sirvam somente para os interesses deles. E isso realmente retrata a política brasileira, né? É um tema, acho que bastante atual, né, para ser retratado e bem relevante para a nossa sociedade. Uhum. E aí, adentrando mais, a Natividade chega num momento em que ela não se sente muito bem, né? Não está muito bem. E no seu leito de morte, ela pede aos seus filhos que parem de brigar, né? Fazem eles jurarem que vão ser amigos aqui para frente. E de fato eles juram que vão ser amigos. Mas essa trégua, né, ela se dá por pouco tempo. E a Natividade acaba falecendo também, né? O que acontece depois da morte da Natividade é que os irmãos se tornam grandes pessoas realmente influentes, são dois deputados, né? Cada um com o seu lado político, mas que se dialogam entre si, eles não brigam mais tanto. Eles conseguem conversar e conseguem ser amigos, como foi jurado no leito de morte da sua mãe. Mas aí, num dado momento, né, que eles viajam e quando eles voltam totalmente agressivos e de volta com as brigas. E aí o Aires, ele vai falar que as pessoas vão comentar, né? Ah, mas eles estavam tão bem, não estavam brigando, o que foi que houve, o que aconteceu? E aí o Aires, já com essa voz, né, sábia, com esse pensamento sábio dentro da narrativa, ele sabe que isso é uma espécie de destino dos irmãos e que eles vão continuar brigando o tempo inteiro. Chega-se até a cogitar que seria por conta da herança da mãe, né, que eles voltaram a brigar. Mas o Ares reforça que não, que isso já é dentro deles, é deles e que não vai mudar. Essas brigas, esses conflitos sempre vão existir. Exatamente. A gente tem aqui duas vozes que a gente pegou para falar aqui da Fortuna Crítica, que é esse cara, que é Augusto Maier. Ele vai mostrar para a gente que a Flora, ele vai dizer que a Flora, no texto, está como se fosse uma voz ali do próprio autor. Ela tinha e continha os pensamentos do Machado de Assis dentro do Sim. texto. Então, mas só que ele esqueceu de perceber também, na análise que ele fez, que a Flora é, além de tudo, a voz do povo daquela época, que estava indeciso sobre o que seria o futuro, sobre qual opinião política escolher também. Eram discussões bem frequentes dentro da narrativa e dentro do tempo histórico, certo? Então, também tem uma passagem aqui do John Gladson, que ele vai nos trazer uma voz nova sobre o texto, dizendo que o Machado de Assis publicou essa obra do Isaú Jacó de uma maneira diferente ali do que ele vinha produzindo até então.
o que causou esse estranhamento tanto na crítica quanto nos leitores do próprio Machado, que teriam uma expectativa quando fossem procurar o texto. Então, ele diz também que foi uma coisa interessante do Machado levar para o texto nacionalismo, e não apenas estrangeirismos, como acontecia bastante. Ele levou para o texto a questão burguesa, do patriciado, né, do Brasil, em relação à política. É importante também ressaltar, né, que se faz grande valia você valorizar mais essa obra, né, ver ela como um meio que obrigatório, né, dentro dos estudos literários, porque ela vai mostrar não só a parte literária, né, não só o fato literato, mas a questão histórica, que isso é muito importante, principalmente para os leitores, né, os novos leitores. Eles precisam entender o contexto histórico para poder absorver as questões que rodeavam, né, ali. Então, essa obra ela é muito rica, muito vasta em relação a isso, porque ela tem muita informação histórica e que permeia toda a narrativa, atravessa toda a narrativa. E o Aires, ele vai contar isso, né? Ele vai se posicionar, ser a voz sábia da narrativa, contando, né, como é que isso se dava, como é que estava acontecendo, né? Ele, de fato, já era mais velho e se resguarda em casa, né? Diante dessas transformações, mas ele tem um parecer muito atual sobre as questões políticas. E isso se faz muito importante, né, para a gente conhecer essa obra. E já finalizando, né, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, né, os pontos principais da obra Esaú e Jacó, né, o seu contexto, os personagens, como eles se construíram, foram sendo construídos dentro da narrativa, né. Espero que tenha ficado claro e que todo mundo tenha entendido. E é isso. Luiz, quer falar mais alguma coisa? Sim, realmente é bem interessante essa contextualização que o texto nos traz, e é muito interessante para, como a Messia mencionou, os novos leitores se situarem. Então, é um texto bem interessante de ser lido, é uma leitura muito prazerosa, sabe? É diferente do que o Machado já vinha escrevido até agora, mas vale muito a pena. E espero que tenha ficado claro para todo mundo. E é isso. Muito obrigada e tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo.